Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos voltar neste momento a meditar e agora num texto cujo tema nós achamos por bem ser este: uma triste realidade. Queridos, não há nada mais triste para o ser humano do que ele viver enganado, enganar a si mesmo. Você enganar os outros, você julga ainda ser sábio, mas você enganar a você mesmo é muito triste. E há no campo espiritual um motivo muito grandioso para as pessoas enganarem a si mesmas. E este motivo é você se apegar àquilo que você recebeu, talvez como herança de seus pais, ou talvez como herança da própria cultura ou da convivência sua, desde a infância, seja onde for, e você atribui que aquilo é base, é sustentação para a sua vida aqui no mundo e sustentação para a sua vida pós-morte. Tem muitas pessoas que não acreditam que vai haver vida após a morte. E há os que creem que após a morte podem se reencarnar. E há também os que creem que a alma fica no estágio até aguardando que se possa passar por um processo de purificação para depois adentrar ao reino celestial. Mas há uma instrução direta do Senhor e esta nós não podemos deixar de anunciar, porque o Senhor a revelou a mim e eu não quero que você viva na ilusão, enganando a si mesmo. Então, esteja atento ao que diz a palavra. Jesus estava conversando com os judeus e ele era judeu, descendente da tribo de Judá e descendente diretamente do rei Davi. E agora, Jesus, naquela conversação com os judeus, ele teve esse diálogo. Vou pegar algumas partes, está no capítulo 8 do livro de João, verso 31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Uma colocação feita direta aos judeus que, vendo trabalhar e vendo ele realizar muitos milagres e transmitir um ensinamento seguro, firme, se impressionaram e creram nele. Então, naquele momento de fé, Jesus voltou o pensamento para eles e direcionou-lhes esta expressão: se vocês permanecerem com esta fé que brotou agora no coração de vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Logo em seguida, o Senhor Jesus os conduziu a esta palavra. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 34. Então ele disse assim: se vocês entenderem que cometem pecado, vocês têm que entender que são pecadores. E se vocês são pecadores, vocês estão escravizados pela força do pecado. E agora ele volta trazendo uma palavra extraordinária, a qual nós temos no verso 32. Ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, meu querido, quando o Senhor Jesus falou que se eles conhecessem a verdade, eles seriam libertos, houve uma tristeza muito grande, porque eles assimilaram esta palavra como uma ofensa. E logo eles afirmaram: nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Abraão é o pai da fé. Através de Abraão, Deus organizou a nação de Israel, da qual você também é um descendente. Como, pois, vem nos dizer que nós somos escravos do pecado e que precisamos conhecer a verdade para sermos libertos? É uma situação complexa.
muito difícil para eles terem o entendimento que Jesus estava lhes falando de uma libertação espiritual, a qual eles afirmavam que tinham. Nós somos descendentes de Abraão, nós já estamos garantidos, assegurados por Deus, já estamos salvos. Não temos que preocupar com essa questão de pecado, porque o pecado é tirado de todo judeu pelo sacrifício que é apresentado a Deus. Só que eles estavam esquecendo que eles estavam conversando exatamente com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Então, querido, no verso 36, nós vamos ter essa escritura. Jesus então diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, sim, agora complicou tudo. Eles diziam ser descendentes de Abraão. E logo em seguida eles vão apresentar mais uma tese de defesa, dizendo que eles são filhos de Abraão e têm Deus como pai. Jesus agora está se apresentando como filho de Deus. Isto por quê? Porque Jesus já havia sido apresentado por João no dia do batismo com estas palavras que procedeu de uma nuvem: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E João havia dito: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? As duas palavras unidas mostram que Jesus, ao afirmar: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, porque elas estão em consonância com a declaração de Deus o Pai e com a declaração de João Batista. Está entendendo? Agora nós vamos para o verso 41, onde nós temos essa expressão: vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus, conforme eu falei a vocês. No verso 42, então Jesus diz a ele: se Deus fosse o vosso pai, vós amaríeis, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Quantas pessoas dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus? Então Jesus está dizendo também a você agora, querido, preste atenção: de que adianta você dizer que crê em Deus se você não crê em mim, como filho de Deus que veio para libertar o homem do pecado? Se você não crê, não pode ver a glória de Deus. Ainda no verso 44, o Senhor Jesus disse: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Está vendo? Aí Jesus afirmou categoricamente: vocês dizem ser filho de Abraão, dizem ser filho de Deus, mas na verdade vocês são filho do diabo, porque não se firmam na verdade. Eu estou lhes falando a verdade, dizendo que vocês são pecadores, que precisam se arrepender dos pecados e crer em mim, e vocês recusam. Em João 10, Jesus completa essa palavra dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Está vendo, querido? Uma triste realidade. Quantas pessoas julgam que têm a vida eterna, porque descende de alguém que era religioso, ou nasceu numa religião, ou julgam que não fazem mal algum. Mas a palavra de Deus diz que todo homem é pecador e precisa crer em Jesus Cristo, porque é o sacrifício de Cristo que nos isenta de pecado. Pelo sangue de Jesus nós somos purificados, e crendo nele nós somos aceitos por Deus. Viu? Deus te abençoe. Saia dessa triste realidade e venha para a luz andar com Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta instrução tão preciosa, de grande valor. E eu te agradeço por Jesus Cristo, hoje e por todo sempre. Amém.